Cumprimentamos a todos os amados irmãos e irmãs que nos acompanham na Rádio Cristo para Todos, também pelas redes sociais, na nossa página no Facebook, no nosso canal no YouTube. Uma grande alegria poder estar com vocês novamente no nosso encontro semanal, no nosso Caminhando Juntos. O tema dessa semana é Juntos pela Fé. E queremos fundamentar a nossa reflexão sobre o capítulo 11 de Hebreus, da carta aos Hebreus, e capítulo 12, versículos 1 a 3. Quem dos amados irmãos acompanhou ou esteve presente aos cultos nas últimas semanas, está lembrado que nós tivemos 2 finais de semana seguidos, dentro da leitura da série trienal, em que a epístola estava fundamentada na carta aos Hebreus. E então, assim, a gente poder refletir bastante. Eu tive a oportunidade de pregar sobre esses textos e queria compartilhar agora nesse espaço algumas reflexões com você a esse respeito. O capítulo 11, então, no versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Aqui nós temos uma definição bíblica do que é a fé. Nós, luteranos, especialmente, falamos muito sobre fé, né? Lutero trouxe de volta a doutrina da justificação pela fé, especialmente a partir de Romanos 1,17, onde está escrito: o justo viverá por fé. Então, essa palavra fé é uma palavra decisiva. É uma palavra assim, muito importante nas nossas convicções teológicas, doutrinárias, luteranas, confessionais. E aqui então diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. A certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Aí o autor aos Hebreus diz: pois pela fé os antigos obtiveram o bom testemunho. Interessante essa frase: obtiveram o bom testemunho de quem? De Deus. Se nós vamos observar o restante do capítulo, quando fala aqui que eles obtiveram o bom testemunho, ou seja, eles foram acolhidos por Deus. Eles foram recebidos por Deus. Eles foram abraçados por Deus, ou em outras palavras, eles foram salvos. Pela fé, eles foram salvos. Pois pela fé os antigos obtiveram o bom testemunho. E agora olha que afirmação interessante. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não são visíveis. É pela fé que nós olhamos para tudo que existe e lembramos de Gênesis, capítulo 1, o relato da criação, e nós entendemos então que tudo o que nós vemos, tudo que está ao nosso redor, tudo que nós podemos apalpar, tudo foi criado a partir do nada. Foi criado, tudo veio existir das coisas que não são visíveis. As coisas visíveis vieram a partir das coisas que não são visíveis. Aí nós podemos lembrar lá, né, de Gênesis 1, Bereshit bara Elohim, é a expressão hebraica, significa: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus. E o verbo criou, que no hebraico é o barar, é um verbo que só pode ser atribuído a Deus. Vocês lembram, né, que o verbo sempre designa uma ação. E essa ação do verbo barar só pode ser uma ação de Deus. Porque barar significa criar a partir do nada. O ser humano, ele cria sempre tendo uma matéria-prima. E ele, na verdade, mais transforma do que cria. Ele pega uma matéria e transforma em algo, ou cria algo. Deus criou de forma diferente. Deus criou a partir do nada, fazendo uso da sua palavra, dando ordens, e as coisas passaram a existir. E aqui, então, em Hebreus capítulo 11, está dito que é pela fé que entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não são visíveis.
Aí, às vezes, a gente fica surpreso, né, quando encontra pessoas que defendem, por exemplo, a teoria da evolução. Recentemente eu vi um vídeo, né, do humorista Jô Soares, onde ele, numa entrevista com um dos seus entrevistados, que ele fazia essas entrevistas com muita propriedade, ele questiona, né, o criacionismo, ele questiona o relato bíblico a respeito da criação. E a pessoa que estava sendo entrevistada, ela ficou pasma, né, pela postura do Jô Soares. Mas é assim, quando a pessoa não recebeu a fé, da qual o capítulo 11 de Hebreus fala, ela não vai entender, ela não vai compreender que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então a pessoa vai, pela teoria da evolução, vai tentar encontrar alguma outra explicação para a origem do universo, para a origem da vida. Mas o autor da carta aos Hebreus, ele, com muita clareza, diz que é pela fé que nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Ou seja, é pela fé que nós entendemos que o universo foi criado por Deus. Então, se você olha para a natureza e você crê que foi Deus que criou tudo isso, inclusive criou você e a sua vida, levante as mãos para os céus e agradeça porque você recebeu a fé. E é por essa fé, por meio dessa fé, que você consegue aceitar isso, você consegue compreender. Mas, na sequência do capítulo, o autor da carta aos Hebreus começa a citar personagens que viveram pela fé, que trilharam o caminho da fé enquanto estiveram aqui no mundo. E são vários. Ele começa, por exemplo, falando de Abel, lá da história, no princípio, dos filhos de Adão, Caim e Abel. E nós sabemos que Abel foi a primeira pessoa assassinada, né? O Caim, seu irmão, o assassinou. Nós temos relatado lá em Gênesis o relato do primeiro assassinato, primeiro homicídio. E diz aqui, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Então, o que foi que levou Abel, ao olhar para as coisas que ele tinha em mãos, oferecer o melhor para Deus, enquanto que Caim fez o contrário? A fé. Deus tinha colocado no coração de Abel a fé que o levou a reconhecer que Deus era o seu criador, o seu mantenedor, e que a sua vida estava nas mãos de Deus. Depois o autor bíblico cita Enoque. Pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Então aqui nós temos inclusive uma revelação de que Enoque, a exemplo de Elias, não morreu, mas foi arrebatado e foi levado vivo para o céu. E o autor da carta aos Hebreus diz que foi pela fé que isso aconteceu com ele. Pela fé que ele tinha em Deus, Deus foi agindo e Deus o conduziu dessa forma, e Deus o resgatou e Deus o salvou. Depois ele passa para Noé, dizendo que foi pela fé que Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos, então fala da construção da arca. A gente sabe que Noé ficou 120 anos construindo uma arca, o que deve ter sido uma situação assim, bastante difícil para ele, porque imagina um senhor que para as suas atividades e começa a construir uma arca, convida sua esposa, seus 3 filhos, sabemos que ele tinha 3 noras, não sabemos se no início da construção os filhos já eram casados, mas ou eram casados ou se casaram durante esse período, 120 anos, o período em que a arca foi construída. Imagina como foi administrar essa situação, fazer uma embarcação naquele porte, num lugar onde não havia um rio, não havia o mar, não estava próximo. E certamente muitos o questionaram, talvez a sua esposa, seus filhos, as suas noras, os vizinhos. E ele, pela fé, confiou na promessa de Deus, confiou na palavra de Deus, e executou o plano. E nós sabemos o desfecho dessa história. Depois cita aqui pela fé Abraão, o pai da fé. Abraão é chamado pai da fé. Abraão sai da sua terra, deixa seus parentes e vai para uma terra estranha que Deus disse, vou dar para você e para sua descendência. Aliás, Deus fez 3 promessas para Abraão. Deus disse, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, vai para uma terra que eu vou te mostrar, de ti farei uma grande nação, e te darei a terra. Deus prometeu a terra,
da terra de Canaã, e que naquele momento não havia sido revelado qual seria essa terra, mas Deus prometeu uma terra para ele. E Deus disse, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, confiando nessas promessas de Deus, Abraão deixou seus parentes e peregrinou. E nós conhecemos uma história cheia de lutas, uma história muito difícil, mas movido pela fé, Abraão trilhou esse caminho e nós sabemos a importância dele, inclusive no plano de Deus, de realizar a salvação. Depois cita também a Sara, que era uma senhora já de uma certa idade, estéril, que não teve filhos, e Deus lhe prometeu filhos. Num determinado momento ela duvidou, ela questionou, ela até riu da promessa de Deus, mas depois ela foi convencida por Deus, ela confiou em Deus e ela recebeu a salvação. E assim vem citando vários personagens do Antigo Testamento, cita inclusive a prostituta Raabe, né? Não são apenas homens que são citados, já citamos a Sara, que era esposa de Abraão. A Raabe, ela era uma prostituta que morava em Canaã, e quando os 12 espias foram lá espionar a terra, e eles corriam um sério risco de serem aprisionados e mortos, Raabe abriu a sua casa para acolhê-los, para protegê-los. E nós sabemos que depois, quando a terra foi conquistada, Raabe foi protegida. Raabe, inclusive, passou a fazer parte do povo de Deus e ela faz parte, inclusive, da linhagem do Messias, do Salvador Jesus. Então, nós vemos, assim, muitos personagens que o autor da carta aos Hebreus aponta aqui que foram pessoas que viveram pela fé. E pessoas que tiveram uma determinada conduta, uma determinada postura pela fé. Eu deixo o desafio para você, que você leia o capítulo 11 de Hebreus e o 12, especialmente até o versículo 3, para ver a forma como o autor da carta aos Hebreus trata esse tema tão importante, o tema da fé. Mas o reformador Martinho Lutero, ele teve uma definição de fé muito didática, muito pedagógica. Ele disse assim que fé é fiducia cordis. Ele definiu fé com essas duas palavrinhas latinas, fiducia cordis. Fidúcia significa confiança e cordis, coração. Então, fé é a confiança do coração. Voltando para esses personagens bíblicos, por que eles viveram trilharam esse caminho, melhor dizendo, enquanto estiveram aqui neste mundo? Porque eles foram convencidos por Deus Espírito Santo a colocar a confiança do seu coração em Deus e nas suas promessas. Foram convencidos por Deus a colocar a confiança do seu coração em Deus e nas suas promessas. E o mesmo acontece conosco hoje, né? Jesus, quando ele prometeu o Espírito Santo, ele disse, enviarei o Paráclitos. Paráclitos significa consolador e também pode ser traduzido por advogado. E a principal tarefa de um advogado é convencer. Um advogado que quer absolver alguém tem que convencer o juiz ou o júri de que aquele cidadão que está sendo julgado é inocente. E se ele quiser condenar, ele precisa convencer o juiz ou o júri de que aquele cidadão é culpado. Então, quando Jesus diz que daria o Espírito Santo, e ele então nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo nos convenceria de que somos pecadores, de que há uma justiça na qual nós podemos confiar, que é a justiça de Cristo conquistado na cruz, e que em Cristo nós somos vencedores, né? Estamos livres do juízo e da condenação eterna. Então, o nosso caminhar com Deus hoje é um caminhar também pela fé, a exemplo do que foi o caminhar de Abraão, de Sara, de Abel e de tantos outros personagens citados aqui em Hebreus capítulo 11. Agora, uma coisa que eu preciso ainda para terminar essa nossa reflexão assinalar, é que normalmente quando nós pensamos na fé, nós pensamos na salvação, na vida eterna. Todos esses personagens, eles estão com Deus no céu, porque aqui no mundo viveram e se relacionaram com Deus pela fé. Isso é fato. Você pode extrair, você pode obter, você pode se apropriar do consolo dessa promessa. Quem crer será salvo.
Essa é a palavra de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Então, é uma garantia em relação à eternidade. Essas pessoas creram e estão salvas. Nós cremos, nós também estamos salvos. Nós somos salvos e estaremos com Deus na eternidade. Mas, irmãos, a fé impactou a vida deles aqui neste mundo. A fé trouxe consequências boas e trouxe consequências também difíceis para eles aqui neste mundo. Porque a fé os moveu a deixar determinadas coisas. Abraão deixou a sua família, deixou seus parentes e peregrinou e sofreu muito enquanto esteve aqui neste mundo. A Raabe, por exemplo, movida pela fé, ela se expôs ao perigo. Porque se ela fosse descoberta no acolhimento que ela ofereceu aos 12 espias, ela certamente seria executada em praça pública no país onde ela vivia. Nós vamos ver aqui que alguns foram martirizados, alguns passaram pelo fogo, diz aqui, por causa da sua fé. Então, a fé também traz aquilo que Jesus chama de cruz. Se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A fé também tem implicações muito boas, porque ela nos dá uma sensação de segurança, nos dá a certeza da presença de Deus em nossa vida, a certeza de que nós estaremos com Deus no céu, mas a fé também implica em carregar a cruz, como Abel carregou. A ira de Caim se voltou sobre Abel por causa da sua fé, por causa do seu relacionamento com Deus. Poderíamos até dizer que ele foi o primeiro mártir da história, porque Caim se voltou contra ele por causa da sua fé. E todos esses heróis da fé citados aqui, eles sofreram e muito, mas valeu a pena. Por isso agora o conselho, para terminar nossa reflexão, o conselho no capítulo 12. Portanto, se foi assim com os nossos antepassados, com todas essas pessoas, com esses homens e mulheres citados no capítulo 11, agora diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, essas pessoas, cujo exemplo está registrado aqui, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança. Olha essa palavra aqui, irmãos. Perseverança, mas uma das coisas que está praticamente desaparecendo em nossos dias. É perseverar no caminho, apesar dos problemas, apesar das dificuldades. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Agora o nosso objetivo nosso alvo é olhar para Jesus, lutar contra o pecado, lutar contra tudo aquilo que queira nos afastar de Jesus e, olhando firmemente para Ele, olhando também no retrovisor para o exemplo que esses pais da fé, esses homens e mulheres nos deixaram, mas olhando acima de tudo para Jesus, que nós prossigamos, indo em frente, sem desanimar. Diz aqui, com perseverança até o fim, para que nós na eternidade estejamos também com Abraão, com Isaac, com Jacó, com a Raabe, com a Sara, com Abel e com todos esses que aqui foram citados, e aqueles que viveram ao longo da história, nossos pais, nossos avós, enfim, nossos antepassados que também perseveraram na fé. Então, que nós possamos continuar juntos na igreja, no caminho de Jesus e movidos pela fé, assim como foram esses nossos antepassados, e que nessa fé nós caminhemos com Deus e com a igreja até o fim e estejamos na eternidade com todos os salvos. Deus conceda essa graça para mim e para cada um de nós. Forte abraço e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau, fiquem com Deus e sigam trilhando o caminho da fé. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação.
Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.